Governadores alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro pretendem ir a Brasília, no retorno agora do recesso legislativo, para intensificar a pressão pela aprovação do projeto de lei que acaba com as saidinhas de presos em datas comemorativas. A informação foi divulgada pelo Estadão e confirmada por esse site, tá bom? Por O Antagonista. O movimento tem sido capitaneado por Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, Romeu Zema, governador de Minas Gerais, Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, e Ronaldo Caiado, governador de Minas Gerais. Como mostrou o Antagonista ainda na primeira semana de janeiro, o debate sobre o fim do saidão voltou à tona, após 321 detentos em São Paulo não voltarem para as prisões depois que foram beneficiados. No Rio de Janeiro, 253 detentos não retornaram aos presídios e foram considerados foragidos. Matheus, solta aí, por gentileza, o vídeo do Rodrigo Pacheco falando sobre esse episódio. Um fato muito grave em Minas Gerais, com um sargento da Polícia Militar, sargento Roger Dias. Ele foi brutalmente assassinado por um criminoso que reagiu à sua abordagem e identificou-se que esse criminoso estava em saída temporária, que é um instituto penal que existe, que integra a lei de execução penal justamente para buscar a ressocialização de presos. E tem sido recorrente esses acontecimentos de saídas temporárias que, ao invés de servirem ao propósito de ressocialização, tem sido um instrumento de permitir a liberdade daqueles que não têm condição de estar em liberdade. Então, o que eu disse ao manifestar os meus sentimentos pela morte do policial e minha solidariedade à Polícia Militar de Minas Gerais é que, além desse fato, houve outros fatos nos últimos tempos que ensejam uma reflexão profunda da política brasileira e da sociedade brasileira em relação à segurança pública, ao sistema penal, à impunidade, ao sistema de cumprimento de penas, ao sistema socioeducativo de menores infratores, que é uma reflexão que nós temos que fazer e uma reação para evitar que o Brasil vire um estado de absoluta violência e de uma criminalidade organizada que toma conta das nossas vidas e da sociedade. Alguns desavisados e alguns... Aí o Rodrigo Pacheco vai falar que alguns desavisados são contra a proposta, enfim, fazendo referência ao Flávio Bolsonaro. Mas para falar sobre as saidinhas, né, esse esforço parlamentar, estamos aqui com o deputado Sargento Portugal, lá do Rio de Janeiro. Deputado, seja muito bem-vindo ao Meio Dia em Brasília mais uma vez. Muito obrigado, Wilson, antagonista, todo mundo que nos acompanha. É um assunto que tem que ser debatido. Já passou da hora dos parlamentares se debruçarem sobre isso, porque eu sempre vou acreditar que o que o parlamentar é a voz do povo. Certo, Wilson? Eu não consigo entender como um contribuinte, uma pessoa do bem, pode falar em abrandamento de pena, pode se falar em indulto, e indulto chega a soar assim nos nossos ouvidos como terror. Toda vez que chega esses períodos, nós temos medo. Aqueles que são do bem têm medo, Wilson. Então por que a gente não discute? Por que está tudo engavetado? Por que está tudo parado em Brasília? O que o parlamentar não é? Nós não somos a voz do povo? E o povo quer o quê? Agora a gente vai ouvir o quê? Encarcerado? Encarcerado é aquele que escolheu, Wilson? Me desculpa, Wilson. Do fundo do meu coração, que vai estar nos acompanhando aí. Eu não sou esse cara que tem esse coração tão bom para aquele que tirou a vida de uma pessoa do bem, para aquele que foi ali e roubou um simples celular e a pessoa morreu. Entendeu? Então a gente tem que encarar com mais seriedade o seguinte: em vez de falar em abrandamento de pena, é construir mais presídio, Wilson. Então, deputado, agora estava conversando no final do ano passado com o Sanderson, e ele me falou que vai ter que, a bancada da Segurança Pública pretende, de fato, conversar com o Rodrigo Pacheco para ver para fazer esse esforço, para que esse projeto das saidinhas dos presos, de fato, saia lá da Comissão de Segurança Pública, do Senado, e seja votado em plenário, né, ainda no início no início deste ano, provavelmente ali em fevereiro. Então há um esforço conjunto, inclusive com governadores. Só acredita que tem clima político para que essa proposta finalmente ela vire uma lei efetiva? Acredito que sim. O momento, infelizmente, os fatos nos trazem a realidade e a verdade, Wilson. Nós não podemos maquiar. O nosso irmão, aquele agente de segurança pública que morreu em Minas, ele acabou servindo para todo mundo pensar sobre o fato. Ele morreu no exercício da profissão dele,
um marginal que estava dentro de uma saída, com inúmeras anotações, vai e tira a vida daquele que está ali para cuidar da população. Então, esse colega nosso que morreu, ele vai acabar tipo virando um mártir para aquilo que a gente pede. É o que eu estou falando. Nós estamos pedindo isso há bastante tempo. Eu cheguei agora, dentro do meu primeiro mandato, mas é um assunto que me incomoda muito, que eu sou policial militar no estado do Rio de Janeiro, um estado extremamente violento, em que facções estão dominando cada vez mais o nosso estado. E a certeza da impunidade, ela vai cada vez mais aumentando. Quando você discute abrandamento de pena, quando você discute como nós podemos colocar na rua, aqui no Rio de Janeiro agora, o Batalhão de Operações Especiais vai ter que colocar câmera. A Coordenadoria de Recursos Especiais, que é a CORE, vai ter que colocar câmera. Aí eu lhe pergunto, todos esses marginais que saíram, esses que tiveram a possibilidade de sair com indulto, saída temporária, todos eles estavam de tornozeleira, Wilson? Para comprar câmera, tem. E para tornozeleira, todos esses tinham? Porque uma forma de você monitorar esses aí que saíram é através da tornozeleira. Então vamos fazer um comparativo. Deputado, você acredita que com a tornozeleira seria uma forma de pelo menos abrandar esse tipo de situação? Eu acho hoje que se vai discutir esse assunto, primeiro que eu sou contra. Eu acho que pena é para se cumprir. Desde a nossa criação dentro de casa, nós recebíamos castigos dos nossos pais, que era para aprender. Entendeu? E eu sou muito grato a meu pai e minha mãe por ter me corrigido quando eu achei que eu estava fazendo coisa certa e era errado. Então a pena ela serve para dar um exemplo para aqueles outros não cometerem. Se a gente ficar discutindo, Wilson, e aqueles que nos acompanham, abrandamento, isso passa uma sensação de que o crime compensa. De que o crime compensa. Então vamos lá. Para sair, um dos pontos teria que ser, tem que ter tornozeleira. Não se gasta dinheiro com câmera agora, então não se gasta com tornozeleira. Eu não estou entendendo. Eu estou cansado de enxugar gelo. Eu trabalhei na Polícia Militar há quase 24 anos. Você cansa de prender um cara, Wilson, e ele vai sair na tua frente, porque a audiência de custódia, ela também tem que ter limite. Então a gente tem que discutir. As audiências de custódia tem que limitar ali, entendeu? Como é que vai ser feito isso? O excesso de poder. O colega está numa ocorrência ali, o cara está indo embora dando tchau. Valeu, otário. Eu vou embora enquanto você vai assinar um montão de papel. Depois você vai ser chamado na tua folga para você explicar aquilo que ele, com cara de criança inocente, vai depois estar ali, ó. Entendeu? Com um advogado que sabe tirar todas as brechas, que nossa legislação é falha, tem que ser discutida também. Wilson, sabe? A gente tem que botar tudo, Wilson, dentro do contexto e entregar para a população. Eu duvido, Wilson. Eu duvido, todo mundo está assistindo a gente, que qualquer um do bem, qualquer contribuinte, seja favorável a abrandamento de pena, saída temporária, indulto, audiência de custódia sem limite. Nós, Wilson, somos reféns. Quando tem essas saídas, eu garanto que você fica dentro de casa, você vai dar orientação para a tua família, mas falar o seguinte, não saia. Tem um montão de vítimas da sociedade que fizeram a escolha em botar a mão numa arma, furtar, roubar, matar, estuprar, traficar, tudo, porque nós temos que dar uma segunda chance para ele. Wilson, pelo amor de Deus. É um tema complexo, porque da forma como o senhor fala, a gente precisaria de uma reforma do Poder Judiciário como um todo. Então, se a gente não consegue, eu vou no assunto específico, se a gente não consegue aprovar uma PEC, né, como foi ano passado no Senado, que limita o poder de ministro do Supremo Tribunal Federal, né, que inclusive o Arthur Lira ele tem segurado esse projeto lá na Câmara, é muito complicado a gente também pensar numa grande reforma de poder judiciário, que seria necessário de acordo com a sua visão. Então, assim, também tem esse detalhe que eu imagino que não é que seria realmente, de fato, você precisar de um trabalho interinstitucional para você conseguir resolver um problema que ele está ali na raiz, né? Que é um problema estrutural do nosso sistema penitenciário. Concordo. E também chegou a hora de nós reavaliarmos quem nos representa. Porque se você coloca lá representante, entendeu? Que é para falar aquilo que o povo quer e ele não faz, está na hora de trocar. O meu partido, nós temos 12 deputados federais, nós temos 7 senadores, entre 7 e 11, naquela ali. Eu vou para cima de todos eles, porque eu quero mostrar para a população que aquele que pede o teu voto, ele também tem que ser responsável pelas atitudes, Wilson. A gente tem que ser bem claro. Nós vamos escolher maquiar e colocar a sociedade do bem refém, ou nós vamos endurecer
para aqueles que escolheram ver a margem da lei. Então, o parlamentar ele tem sua responsabilidade. Eu faço questão. Eu não vejo a hora de acabar logo esse recesso, porque já está tudo aqui protocolado para acabar com isso tudo. E eu vou conversar com os parlamentares do meu partido para eles se posicionarem. Eu acredito também que aqueles que se falam de direita, esquerda, de cima, de baixo, que eles também cobrem dos senadores deles, que eles também cobrem dos parlamentares deles, que todos os 513, Wilson, possam se manifestar para a população, para saber quem é quem. Chegou a hora de botar nossa cara a tapa, Wilson. Então é muito fácil você fazer discurso bonitinho, você falar o que todo mundo quer ouvir, mas na prática você não entrega nada. Uma das maiores frustrações para um parlamentar, Wilson, é você trabalhar e fazer o melhor, igual o meu gabinete. Já tem estudo sobre quantas mortes, sobre estudo que a gente manda para o Ministério, a gente manda para o outro. No Rio de Janeiro morre a torta e a direita e nada acontece. Então chegou a cara de a gente botar a cara e transformar. Você quer um país melhor? Você tem que ter políticos melhores. Você quer que tudo aconteça? Tem que ter pessoas comprometidas com a pauta. Senão vai ser como o senhor falou, Wilson. Ah, mas quem vai querer mexer sobre isso? Gravem bem os rostos daqueles que querem e que não querem. Agora, se um político também for favorável a qualquer tipo de coisa que nós somos contra, Wilson, abrandamento de pena, saída temporária, esse político pode criar um programa para ele adotar esses marginais. Ele bota dentro da casa dele, com a família dele, e tenta ressocializar o cara. Ele pode fazer isso também. Eu mato no peito, eu acredito que o estuprador tem cura. Eu não acredito que tenha. Todos eles são reincidentes, todos eles contam a mesma história, que foram abusados na infância e que ninguém consegue provar nada. Entendeu, irmão? Então vamos ser sinceros com toda a população. Troca os políticos que não falem a língua de vocês. Ponto.